Olá, paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica do nosso projeto Novo Testamento em 90 dias. Estaremos fazendo a leitura do dia 45, do 45º dia, Atos 19 e 20. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos lendo a Tua Palavra, essa oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor Espírito Santo possa guiar a nossa mente para absorver a Tua Palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura. Atos 19. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia, ouviram as palavras do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: Depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata no templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros mesmos do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade.
Não somente há o perigo de que nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão, e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo ser isto contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vos trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os outros artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Poder da eloquência da oratória. Nossa. Atos capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve a conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar para a Macedônia. Acompanharam-no Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficaram à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, o abraçando, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos,
nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês. Ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeu como a grego o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar da palavra do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Amém. Assim encerramos a leitura do dia 45, Atos 19 e 20. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa cada dia mais estar nos ajudando, nos auxiliando, cooperando conosco, Espírito Santo. Fica conosco, obrigado por tudo, em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe a todos.